Bom dia a todos. Com muita alegria que a gente se encontra aqui no dia de hoje. E a gente sabe que a doutrina ela tem os seus princípios. Dependendo da forma como se organiza, pode ser 15, pode ser 10, pode ser até 7, um mínimo de 7, eu diria. Depende como se agrupa esses princípios ou esses pilares da doutrina. Então, a gente... Opa, deixa eu passar isso aqui para cá, ele vai ficar aqui sempre. Então, esses são os 15 princípios que, vez por outra, a gente volta porque estão na nossa programação. E, a parte desses princípios, a gente tem uma dedicação aqui sobre a autotransformação, sobre a melhoria individual de cada um. Às vezes a gente fala da prece, assuntos correlacionados com esses princípios aqui. Mas a gente já viu sobre Deus, a gente já viu sobre Jesus, a gente vê sempre, né, Wallace? Porque a gente estuda Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai, o Espírito vai ser hoje, perispírito, alguém falou aí, eu acredito, né, há um tempo atrás, sim ou não? Sim. Sim, né? Evolução, a gente já viu alguma coisa, livre-arbítrio é um bom candidato, aí, causa e efeito, a gente já viu, reencarnação, pluralidade dos mundos com a Ruth, imortalidade da alma com a Paula, vida futura, plano espiritual, a gente já viu aqui também, mediunidade, influência dos espíritos na aviação, dos espíritos na natureza. Então, só para a gente ter uma ideia, porque a doutrina espírita não é só autotransformação, a doutrina espírita não é só Jesus, a doutrina espírita tem um corpo de ensinos, tem que eles chamam de princípios, um corpo de pilares, e para a gente dizer se espírita, é bom que a gente tenha conhecimento de que não é um item isolado, tudo está integrado dentro de si. E hoje nós vamos... Olha, não é Deus, viu, gente? Aquela setinha saiu meio errada ali. É espírito. Esse é o nosso tema de hoje. Espírito. E para falar, vamos lá então. Espírito. Para falarmos de espírito, nós estamos falando de quem? De nós, né? Encarnados e desencarnados, nós estamos falando de nós. E para a gente iniciar, eu gostaria de dizer que, como espíritos, nós não temos a idade que nós temos aqui no corpo físico. Nós somos, na verdade, bem mais antigos do que os 50 anos do Wallace. Do que a nossa própria idade, né? Porque se a gente olhássemos há 100 encarnações atrás, a gente nem nos reconheceria. E se a gente olhasse ainda mais atrás, bilhões de anos atrás, como éramos apenas um princípio inteligente, talvez visitando aí os minerais, os vegetais, aí que não tem nem como a gente imaginar como que isso seria, porque a gente não tem esse conhecimento. Dizem aí, na linguagem popular, que o espírito, esse princípio inteligente, que é um dos itens criados por Deus, porque Deus criou espírito e matéria. São os elementos gerais do universo. As matérias são geradas por uma lei, que é a lei mais ou menos essa que a gente conhece como a lei de Lavoisier: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E, do outro lado, a lei do espírito, que ele nasce simples e ignorante, ele nasce ali no seu princípio elementar, ele vai crescer de acordo com o tempo. Então, dizem, na linguagem popular, que o espírito ele dorme no mineral, onde ali, você fala, como que ele dorme no mineral? Não tem nada do espírito mineral? Tem as atrações químicas dos minerais, já é um exercício para o espírito se fazer mais completo no futuro. Então, a atração química, ele dorme no mineral, ele sonha no vegetal, onde já exercita a alimentação, a reprodução, respiração, reprodução e outros itens aí nos vegetais. Ele sonha no vegetal, ele agita-se no animal e ele desperta no homem. Então, o espírito, o caminho dele seria mais ou menos
assim. E eu tenho uma pergunta para vocês, pra vocês não ficarem olhando assim para começar a esquentar. Aí eu pergunto para vocês, quando esse despertar do espírito acontece, o espírito já vem e já entra aqui no colinho para poder participar dos estudos? Como é que é? Já vem assim, quando ele desperta, ele já está pronto para vir para o colinho assistir estudo? O que, Kátia, eu não ouvi? Eu acho que não. Eu acho que não. Mais alguém? Deixa eu entender a pergunta. Não. O espírito, Ele espírito novo... dorme no mineral, sonha no vegetal, agita no animal, desperta no homem. Ele despertou, ele já veio para o colinho? Não. Não. Muito bem. Não. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, eles vão dizer que na origem do homem espírito, ele só tem instinto. Quando ele é mais avançado e corrompido, já removido dos seus liames do passado, aí ele é sensações. E aí, quando ele é mais instruído e depurado, aí ele vai adquirir sentimentos. Então, o sentimento no espírito ele vai surgir quando o espírito for mais depurado, quando ele for mais se depurando e quando ele for mais se instruindo. Por isso que na doutrina espírita a gente tem a mensagem espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? Amai-vos é o primeiro mandamento, instruí-vos é o segundo. Então, para a gente, para o espírito, no seu despertar, ele, para que ele adquira o sentimento e possa melhor se posicionar na Terra, ele tem que estar instruído e depurado. Bom, se não quiser fazer qualquer pergunta, pode fazer. Vamos seguindo? Está complexo? Tá bom, né? Então tá. Então, o espírito, André Luiz vai trabalhar muito essa questão do espírito. Nós estamos falando da gente, né? Que a gente vai aí progredindo. E André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele vai dizer o que o espírito não é e o que ele é. Então vamos lá, que essa colocação dele é importante. Ele vai dizer assim: nós não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Nós somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistamos valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Então, esse aí somos nós. A gente não é uma coisa milagrosa, um paraíso de papelão. Nós somos filhos de Deus, herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Allan Kardec diz que tudo se encadeia na natureza. É a beleza da criação. Tudo a gente vai ver que hoje, ao ver o espírito e algumas características do espírito, a gente vai ver com a perfeição de Deus. Tudo se encadeia na natureza, diz Kardec, do átomo ao arcanjo, de forma que o arcanjo um dia foi átomo. Então, esse aí, então, a colocação. Então, quando formos falar de nós, de cada um, é importante, gente, está falando de vocês e de nós, né? Então, vamos ficar atentos. Como nós somos complexos, diversificados, nós tivemos que escolher alguns itens para que a gente venha a elaborar aqui. E nós vamos falar do espírito, da sua forma e da sua visibilidade do espírito, ok? Depois nós vamos seguindo aí para atributos e potências do espírito. Depois o caminho e desenvolvimento, e aí nós vamos fechar com o espírito como co-criador. Alguns desses itens já foram trazidos aqui pelo Wallace e pela Ruth. Então, quando a gente chegar neles, nós vamos comentar e vamos seguir mais rápido, ok? Forma e visibilidade. Vamos ao livro dos espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? O que vocês acham? Não, sim. Aqui é assim, sim, não, sim, cama, vírgula, alguma coisa. O espírito não tem uma forma limitada e constante. Vamos ver a resposta dos espíritos.
Para vós, não. Está meio atrasado. Para nós, sim. Para eles, na espiritualidade, sim. O Espírito, e se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, o nosso espírito, o espírito seu, Kátia, o seu espírito, ele é uma centelha. Coincidentemente, o da Fernanda também, e o da Jane também, e o de todos nós aqui, a gente é um clarão, uma chama. Isso é que o nosso espírito é. Ok? Vamos, aí ele pergunta aqui na sequência, essa chama ou centelha tem cor? E aí os espíritos respondem, isso é no livro dos espíritos. Tem uma coloração, que para vós estava falando de cor ontem, né, Mário? Vai do colorido escuro ao opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, os espíritos eles não detalham essa coloração do nosso espírito, mas eles falam que vai de uma forma opaca até uma forma mais, que ele chama aí do rubi, que eu diria que seria assim, um vermelho, meio lilás, assim, por aí, seguindo, e é dessa cor. E nós já trouxemos aqui, quando falávamos do plano espiritual, a pesquisa do psicólogo Michael Newton, que escreveu o livro A Jornada da Alma, em que ele faz, por regressão no plano espiritual, ele vai identificando, e ele identifica essas cores que são exatamente do opaco ao rubi, e ele vai na pesquisa científica, não é espírita, ele nem conhece espiritismo, ele identifica por regressão de memória, os espíritos chegam e falam dessas cores, aí ele classifica com muita propriedade, que inclusive tem na internet, Michael Newton, as obras dele. Sim, seria como se fosse de acordo com a cor, o nível do espírito. A gente, é isso? A gente consegue identificar a leitura do espírito de acordo com o seu vibrante, a cor que... Isso. Mas... É o que eles estão falando aqui, ó. Entendi. É os espíritos que estão falando, não é o Márcio aqui, ó. Vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, como a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Né? Então, leitura. Desculpa. Não sei se o que eu fiz aqui. Ok, cliquei errado. Então, aqui seria, nós colocamos aqui só um exemplo, não é desse jeito, que seria um progresso de cor. Essa iluminação, essa claridade do espírito é uma coisa que acontece no plano espiritual, é uma coisa que, de certa forma, amedronta muitos espíritos, porque quando a luz é muito forte, eles se sentem tão intimidados, eles gostam de fugir da luz. Eu já li um livro, uma obra psicografada pelo médium Wagner Gomes, de um espírito, até porque eu estou ficando velho, né? Eu conheci, já desencarnou o Oswaldo Abreu, mas ele assina como pseudonome de João Lúcio. Mas ele explica tudo lá, né? Conversa dos bastidores lá de Minas, a gente acaba sabendo. Então, o João Lúcio, ele escreve Uma Cidade Espiritual em cima de Belo Horizonte, e ele que foi um espírita trabalhador, eu conheci ele na mocidade, ele fazia lá, fazendo estudo para a gente, e também em outros encontros. Ele falou que ele se surpreendeu no plano espiritual quando ele viu que ele tinha luz própria. Então, essa iluminação é fruto do nosso esforço, do nosso progresso. Por isso, quando a gente fala aqui que no início o espírito só tem instinto, depois mais avançado e corrompido tem sensações, e mais instruído e depurado, então, nos instruir, estudar, nos depurar, é bom para nós. Quando os espíritos falam isso, eles estão investindo em nós. Não é para o vizinho e nem é para o cara da outra religião. É para nós mesmos, porque a gente vai progredir, vai se iluminar, né, Maris? Quem não quer se iluminar, né? Ter mais paz, mais... Bom, vamos seguindo aqui. Quando a alma está ligada ao corpo durante a vida, tem um duplo envoltório, um pesado e grosseiro e perecível, que é o corpo, outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Então, aqui a gente vai ver uma imagem. Na verdade, e tem mais corpos do que esses aqui. Mas seria, por exemplo, como eu falar a minha pele aqui. A minha pele aqui tem a carne, algumas coisas aqui, e
Mas tem muito mais, né? Deve ter um tanto de germes aqui, bactérias e tudo que estão aqui. Mas para mim, para falar do meu braço, eu vou falar só o que eu estou vendo aqui. Então, esses três são os mais conhecidos. Mas tem corpo mental, tem corpo fluídico, tem aura, tem uma série de coisas. Mas para o nosso entendimento do espírito, é bom saber que tem um corpo, tem um perispírito e tem o espírito. E ainda, dentro da alma ou espírito, o princípio inteligente reside o pensamento, a vontade e o senso moral. Ó, vontade e senso moral são qualidades do espírito. A gente vai ver daqui a pouco as propriedades do espírito. O perispírito, invólucro, fluido, leve, imponderável, servindo de liame e de intermediário entre o espírito e o corpo. Então, entre o espírito e o corpo tem o perispírito, né? Se, por exemplo, vou pegar o Wallace aqui, eu vou pegar o Mário, que o Mário desencarna e aí, de repente, ele aparece aqui na reunião e materializa. A gente vai ver o espírito dele? A gente vai ver o perispírito dele, que é o corpo espiritual. Está na doutrina espírita? Está na doutrina espírita. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Paulo de Tarso fala desse corpo espiritual. Está muito rápido, gente, ou está bom? Tá bom, ok. O corpo envoltório material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. Ok, o corpo aqui coloca. E aí a gente vai ter que, antes de seguir para frente, essa colocação aqui, o corpo físico, perispírito, alma e espírito. E quando estão os três juntos, como todos nós estamos encarnados aqui, a gente vai ver o homem, né, sintetizando em homem e mulher. Né? Quando está desencarnado, a gente vai ver o espírito, que vai ser, que a gente chama de espírito, mas é o espírito, a centelha, e o perispírito, né? E aí o espírito é o ser simples, essa centelha divina, onde tem uma série de coisas que a gente vai ver, somos nós. Talvez para muitos de nós o primeiro contato, eu sou um espírito, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, né? Eu estou no corpo, eu sou o corpo. Não, nós somos espíritos, né? O ser simples. Aqui nós vamos ver o espírito, quando desencarnado, é um ser duplo, porque tem o corpo espiritual. E o ser triplo seria quando encarnado. Aqui nós temos, quem que é essa aqui? Essa é a Meimei, né? Essa é a Meimei, né? Essa é a Meimei encarnada, né? Ela desencarnou novinha, talvez na idade próxima ao desencarne dela. Aí, num processo de materialização, ela aparece materializada com a ajuda do ectoplasma, que a turma que estuda mediunidade deve estar sabendo dessas coisas. Mas, então, ela está aparecendo ali com o ser duplo materializado. Não é só o espírito dela. A coloração pode, né, dar essa característica do espírito. Quando esses mentores espirituais vão lá nos abismos, nas trevas, para poder ajudar, normalmente eles colocam o quê? Uma capa. Uma capa, porque até para não serem descobertos. Né? Então, é isso. Fernando, tá difícil? Tá bom. Tá bom. Se tiver difícil, pode falar que eu vou me devagar. Mas só um comentário assim, Sim, quando tem um exemplo aqui da Meimei, né, que é um espírito superior perto do Chico Xavier. São as superioridades e superioridade. Então, para que há um evento desse aqui, os médios têm que estar preparados, com permissão de toda uma espiritualidade protetora, né, Jânio? Não acontece assim, igual você falou, nada acontece tudo tem um processo. E assim, se encadeia. Uma foto dessa aqui que o mundo vê hoje em dia, porque o Chico Xavier era um médium com todas as. E a Meimei era um espírito extremamente elevado, então teve permissão para fazer isso. Então não é que a gente tem que ficar com medo que vai aparecer espírito de qualquer jeito, porque tudo tem um desencadeamento perfeito para que tenha evolução, para que tenha um benefício educandário no meio de tudo. Sem dúvida, sem dúvida. E nós, espíritos, deveríamos, não acostumamos muito com essa ideia, mas deveríamos acostumar com a ideia da existência dos espíritos. Eu mesmo, a gente sabe que, de vez em quando, eu dou uns gritos lá em casa, quando eu vi o espírito estava indo embora, eu já devia falar tchau, né? Mas eu dei um grito muito grande, quando eu vi, eu falei, meu amor, não dá, né? Tinha um véu, alguma coisa assim. Deu um grito e falou, fica comigo, meu amor. Não, mas olha para você ver, uma coisa é a prática, outra é a teoria, né? Isso. O Alex, meu primo, chegou na cozinha dele lá e viu meu avô desencarnado lá. Ele regalou o olho, chegou pro meu tio Pedro, falou assim, pai, eu vi o vovô aqui na cozinha.
Aí o pai dele, que é espírito, falou assim, meu filho, você deixou ele lá sozinho? Aí você vê. Interessante isso, né? É o jeito de poder viver. Mas, mesmo assim, mesmo sendo espíritas, nós devemos ser espíritos com muita seriedade, gente. Porque é uma coisa, é uma oportunidade única que a gente tem muita energia, muita força no movimento espírita e na doutrina espírita, mais do que no movimento, para que a gente venha aqui ou trate como se fosse uma coisa trivial. Eu vou ocupar meu domingo. Não é, tem que ser uma coisa muito, muito profunda, porque nós vamos precisar dessa testemunha na nossa vida particular, no nosso trabalho, onde quer que a gente se encontre. Bom, então, esse ser, o ser de cada um, Fernando, Wallace, o nosso espírito, ele tem atributos, ele tem potências, tem algumas coisas que é dele, não é do corpo, não é do perispírito. Então, uma das coisas é a consciência de si mesmo. Essa consciência, os espíritos superiores esclarecem que a alma do animal fica numa espécie de erraticidade. Então, o animal ele fica mais ou menos ali numa energia mais ou menos coletiva, segundo os espíritos, por não estar mais unido ao corpo, mas não é um espírito errante, porque ele não tem consciência de si, do que passou no seu passado, preparação para o seu futuro e do seu presente. O espírito é um ser que pensa e obra por sua vontade, o que não ocorre com os animais. E aí acrescenta, a consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Então, tem uma pergunta no livro dos Espíritos que está assim, onde está Deus? E a resposta é, Deus está na nossa consciência. Então, a gente fala, Deus está na minha consciência, eu sou um ser consciente, então eu estou bem, né? Sim, está bem, mas às vezes a gente joga uma coberta em cima da consciência, assim, para não ver o que a gente está fazendo aqui. É que a Joana, ela usa um termo que é muito difícil. Pelo menos eu acho que todo mundo vai achar. Ela fala que às vezes a consciência está obnubilada. É um termo difícil, né, Mãe? É complicado, sim. Mas a Joana tem um vocabulário mais rico, né? Então, ou seja, nós temos consciência, Deus está na nossa consciência. A gente fala assim, então tá bom, então eu posso fazer as coisas erradas e ignorar minha consciência? Pode. Uma hora a sua consciência vai despertar. É o que aconteceu naquela história que a gente já contou aqui outras vezes, daquele senhor que moeu o braço do empregado porque teve uma falha boba lá e na vida dele não aconteceu nada. Continuou vivo aqui, era senhor de engenho, tudo, desencarnou, começou a saber mais da espiritualidade, começou a evoluir. E aí o que aconteceu? A consciência dele, poxa vida, fiz isso com essa pessoa. Eu vou me melhorar muito, mas eu quero perder o braço para me sentir a dor que esse nosso amigo seria. É o trabalho da consciência. Né? Então, não adianta a gente fazer uma coisinha escondida aqui, não vai ter problema, eu vou enganar essa pessoa, vou enganar aquele, vou fazer essa fofoquinha, vou jogar uma maldade ali, porque tudo que a gente faz, a gente tem consequências. E aí ele encarna para poder perder o braço, mas ele fez tantas coisas boas que no final ele só perde um dedo. Que é a lei de causa e efeito, ela tem esse atenuante, que é se você faz tanto, tudo acontece porque tem um motivo, mas então você fez tanta coisa boa, então... Márcio, nossa, essa conversa sua aí dá para nós conversar 3 dias nela, sabe? Porque tem 2 coisinhas aí, sabe? Esse espaço de entre vidas, ele não aconteceu com ele, para cair na consciência, ele viveu lá em momentos bonitos de aprendizagem, porque tem toda uma preparação também. E, assim, o coração dele encheu tanto de sentimentos bons, né, que ele já veio consciente de tudo, e que acontece muitas vezes com a gente também, né? E eu vejo a perfeição do mundo, do universo, de Deus, né? Preparação, um ser desse que a gente dá um exemplozinho lá, né? Mas só para ele ter essa, então tá bom, já não é o que ficou importante para ele, foi a lição que aprendida, né? Que acabou nem perdendo o braço, aprendeu só um dedo só. E muitas vezes não tem assim essa coisa, às vezes a gente vai passar por não é bem a prova real, mas assim, é o resgate mais ou menos, sabe? Mas quando a consciência vem com amor, com muito carinho, a coisa vem bem amenizada. Atenua. É o Deus de amor trazido por Jesus. Então, quando a gente fala de consciência, e nós somos seres com consciência,
a gente fala assim, vamos começar a agradecer desde já, porque vai ter muita coisa boa sobre a gente aqui, né? A gente fala, poxa, a gente tem consciência, Deus está aqui, eu posso, se eu errar, uma hora eu vou descobrir, vou tentar refazer. E ele é tão misericordioso, né? Porque a gente fala assim, o plantio ele é opcional, mas a colheita ele é obrigatória. E ainda assim, na colheita obrigatória, pode diminuir dependendo das suas atitudes. Isso aí. Então, quer dizer... Excelente. Muito bonito isso aí, sabe? E aí nós temos também o livre-arbítrio, que tem o homem o livre-arbítrio de seus atos, obtendo a seguinte resposta, do Livro dos Espíritos. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Outra qualidade, nós temos a opção de escolhas, né? Nós podemos escolher o que a gente quer fazer, se a gente não quer. Se a gente quiser atrasar a nossa vida e ficar sofrendo e fazer sofrer quem que está do nosso lado, porque a gente viu que tem esse caminho aqui iluminado que a gente pode seguir, não falar, não vou seguir isso não, eu vou ficar aqui de boa aqui, aí isso aí tudo tem consequências, né? Opa. E aí um outro atributo, ou potências também, é a inteligência. Todos nós, espíritos, somos seres inteligentes. Capacidade, o que é inteligência? Capacidade de, em graus, usar lógica, abstração, memorização, compreensão, autoconhecimento, comunicação, aprendizado, resolução de problemas, entre outros. Gente, que maravilha que cada um de nós é. Já pensou que isso é isso tudo, Wallace? Tudo isso? A gente, conforme vai passando os anos da vida, a gente que era difícil, que era um problema, hoje não é um problema. A gente vai sempre evoluindo, né? A gente está sempre se melhorando, né? Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Jânia, quer falar alguma coisa? Não, tá bom. Então, a gente tem essa inteligência, e para fechar mais um pensamento, mais um item do espírito, é o pensamento. O pensamento é uma coisa nossa, todos nós pensamos, né? Temos essa capacidade de pensar. Em sentido mais amplo, é o avaliador da realidade, permite-se modelar o mundo e focar a atenção em certas áreas, assim como acreditar em certas áreas. Que maravilha! Então, nós estamos falando de quem aqui, Fernanda? De nós. De todos nós, Então, esses são os atributos do espírito. A gente está falando no espírito, porque o espiritismo, um dos princípios dele é o espírito, então a gente está dando essa visão geral aqui. Caminho e desenvolvimento. A gente começa como um ser inconsciente. Lembra que a gente falou aqui? Quando desperta, o homem só tem instinto, depois ele vai passar por sensações, depois vai passar por sentimento, desenvolve o seu senso moral. E mesmo antes, a gente não está voltando, a gente está considerando o espírito como espírito humano aqui, né, quando ele começou, mas antes ele tem a sua jornada também de grande aprendizado. Muitas coisas que nós aprendemos quando éramos animais, o instinto, por exemplo, hoje a gente faz automático, né, no automático, então ajuda bastante. Mas o espírito, ele nasce, ele vai caminhar da inconsciência para a consciência maior. Então, falando de Deus e da misericórdia divina, todos nós nascemos com um plano. Nós temos um plano para progredir. Nós podemos ficar assim, meio chateados com as coisas que estão acontecendo aqui, e reclamar, e bater o pé, e falar, Deus, você é injusto comigo e tudo, mas tem um plano para nós. E a espiritualidade é muito certa nesse plano e vai nos ajudar sempre. Pensa a gente ficar birrento aí e reclamar algumas coisas, eles não vão deixar se atrapalhar por causa disso, não. Inconsciência para inconsciência. E nesse processo dessa inconsciência, que o homem da caverna, ainda sem consciência, né, ele vai progredindo. Duas coisas maravilhosas acontecem nessa trajetória de muitas vidas. Uma delas é, a gente aprende quando encarnado, mas também quando desencarnados. Quando nós estamos dormindo à noite, quando nós estamos no plano espiritual, ou quando nós estamos nessa erraticidade, que é o local para onde a gente vai até a próxima, nós temos a oportunidade de estudar, de progredir, frequentar a escola e nos preparar. Isso aí é uma maravilha. Deus não apenas nos criou, mas criou um plano para nós. Um plano perfeito para que a gente possa progredir, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas sempre com esse plano da gente progredir. Então, uma coisa é que a gente aprende aqui e lá. Viu, Fernando? Quando desencarnou, você está do lado de lá,
Lá de lá você vai continuar estudando também. Esse Agora, pensamento de que depois que eu morrer eu descanso. Não. Acho que tem mais trabalho, mas não é aquele aqui. Tem que mudar. Então, essa é uma coisa. E a outra coisa é que esse processo ele conta com a ajuda de benfeitores espirituais. A gente não faria sozinho. A gente tem os nossos mentores, os planejamentos reencarnatórios. Às vezes a gente tem que reencarnar num processo, uma família complicada, que às vezes a gente não quer. E aí vem um benfeitor e vai falar, olha, meu amigo, tá vendo aqueles amigos seus, parentes? Já estão lá na frente, tá vendo? Para você chegar lá perto deles, você vai ter que resolver esse problema com essa pessoa aqui. Aí você encarna com essa pessoa problemática, ou próximo a você. Então, é toda uma assistência espiritual, uma preparação para encarnar, para a condensação do perispírito seu, se for preciso para você nascer, os parentes e tudo mais. Agora uma pergunta a título de curiosidade. Espero que eu possa responder, se não puder, tem a gente. E o Mar? Então, o espírito, quando ele passa por todas essas vivências, né, pelo vegetal, mineral, vegetal, animal, e depois o homem. A primeira vivência, no caso do espírito, ele é no plano espiritual, depois ele passa por essas etapas e vem como um homem, ou ele passa no plano espiritual e depois vem como homem? Como que é essa pergunta sua ela é clássica e ela é muito boa, essa pergunta. Acho que todo mundo já deve ter pensado isso. Se a gente foi pedra, vegetal, animal, quando é que paramos? Qual foi o último animal e tudo? Isso a gente não sabe, mas uma coisa parece que faz sentido. Quando, e não sei o que estou falando de estudos que eu já participei. Quando a gente fala que você melhora aqui, melhora no plano espiritual, tem inúmeras coisas, laboratórios, verdadeiros laboratórios de experimentações que são feitas a nível espiritual. Então, segundo o que a gente sabe, não sei se você já observou, assim, os estudiosos da natureza, eles começam a ver essa planta, na teoria de Darwin, progrediu daqui, essa aqui é o resultado daquela outra. De repente, ela desaparece e aparece uma outra lá na frente. Isso. Você fala, mas a gente não viu essa mutação daqui para cá. Sim, porque aconteceu no plano espiritual. Então, segundo o que eu já vi e veio do Honório Abreu, no progresso do chimpanzé ou de um daqueles lá, chegou no momento em que houve uma bifurcação. A bifurcação é uma oportunidade, é colocado a luz para aqueles ali, e uns pegaram, e aí vai nascer aqueles homens mais bestiais, que é o termo, assim, bem animalizado, com os braços compridos, e sem fraternidade com o próximo, ou com a esposa. Oi? Então, aí tem isso, mas normalmente pode ter acontecido no plano espiritual. Então, a gente não tem ainda uma certeza. A gente parece que nós temos, parece não, com certeza, nós temos características de formação física de alguns animais, chimpanzés e outros ligados a essa área, mas onde é que foi feita essa conexão, nos parece que foi no plano espiritual, e aí houve uma bifurcação. Aqueles que não conseguiram acompanhar, o que os amigos espirituais falam, eles chamam isso de fixação de caracteres. Então, você está aqui no seu ponto evolutivo, você não vira de uma hora para outra, sabe, Mário? É igual aqui a gente aprendendo a evoluir. Então, você vai, repete, você vai, repete, você vai, repete. E quando aquele ali está pronto, aí você vai passar para um outro. Mas ali, depois de várias fixações. Então, nesse processo de fixação, parece que chegou num ponto que alguns dos que estavam ali fixando, foi dado a todos a oportunidade, mas uns captaram. E os outros continuaram para fixar de novo e repetir o mesmo processo. Isso é muito bonito e muito profundo e complexo. Você quer falar a mesma coisa? Não, eu li um livro uma vez da fase animal para o hominalco, né? Existe, como o Márcio falou, um laboratório lá onde é preparadas as encarnações, as reencarnações. Nesse laboratório, esse espírito ele é
como é que o Márcio falou? Dos caracteres. Fixação de caracteres. Porque até o animal é só instinto. Depois coloca a consciência, já sabendo que tem um Deus que está ali inserido na centelha divina, né? Todos são criados iguais, simples e ignorantes, todos. Então, quando eles têm a primeira experiência na Terra, eles vão ser preparados. Assim como os espíritos que vêm de outros planetas, eles passam por muitas aulas para encarnar aqui. Então, o espírito novo também vai passar por uma série de orientações com aquele iniciozinho da centelha divina e consciência, para que não tenha só instinto, e venha. Quando vem aqui na Terra, todos são iguais. Aí a tendência de cada um e as escolhas, mesmo no início, que são todos simples e ignorantes, aí cada um vai fazendo as suas escolhas. A partir daí já começa a escolha. Mas no início é bem rústico. Obrigado, Jane. Não, rapidinho aqui, Márcia, porque tipo assim, tem nos estudos também que fala que essa transição aí é só no espiritual, que nós não temos a capacidade ainda de definir essas coisas ainda. Mas tem uma coisa interessante, por exemplo, aqui, a quantidade de raças de cachorro que existia em 1950, 60, não é a mesma que existe hoje. Já percebeu isso? Já? Então é o que você está falando, essa transição aí, sem que a gente perceba. Não, os cachorros começam a ficar mais humanos, a mutação das raças nas épocas de 40, 20, 50 era um tipo. Hoje em dia, se você for pegar, estou dando só um exemplo, tá? Porque eu vou aproveitar o que o pessoal falou. Ainda mais quem gosta de cachorro, sabe? As raças vão se permutando e evoluindo. Aí você vai vendo. E é assim que acontece no mundo universal. Agora, a marca aqui é o seguinte, graças a Deus, que maravilha, como que tem um progresso, né? Não tem ninguém assim, você vai regredir, né? Mas vamos seguindo aqui, porque nós temos mais um item ainda. Então, no início, a ignorância primitiva, né? Aí tem sofrimentos, caos, lutas, e até que aí vai adquirindo a consciência. Segundo o Dr. Gustavo Gelei, nesse livro Do Inconsciente ao Consciente, sobre o espírito, ele diz: se tem, todavia, a sua base na inconsciência, na ignorância e no mal, porque a ignorância porque não está fazendo nem bem nem mal, tem o seu ápice na luz, na sabedoria e na felicidade. Então, nós nascemos para a luz. Isso é uma boa notícia. Os espíritos nos dizem isso, Jesus nos convida a brilhar na nossa luz, então a gente tem que incorporar isso, né? Estão dizendo, você é luz, você nasceu para fazer luz, eu não consigo fazer luz, não dá, né? Tem que acordar. É igual eu, quando eu fui ver o Divaldo lá em Washington, D.C., tinha trabalhado duro o dia inteiro, cheguei assim lá, meio para baixo, né? Aí cheguei lá, aí falei, oi, Divaldo, né? Ele, oi, que bom te ver. Aí ele viu que eu estava mais ou menos assim, e ele falou assim, mas que bom mesmo! Aí eu, okay. A gente tem que estar desperto. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredoura na eternidade, acendendo o lume da esperança. Perceberemos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai da infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Então, Fernando, você nasceu para subir e crescer. Essa é a notícia. Crescer fisicamente não mais. Então, vamos seguindo aqui, então. Isso aqui não vou entrar muito, porque a Ruth já entrou. Olha que maravilha o plano divino. Estou muito atrasado, eu tenho um mundo primitivo, são as primeiras encarnações, onde é que todo mundo é atrasado, igual eu estou, né? Igual a pessoa que não sabe, está no primeiro ano da escola, entra no jardim da infância. Eu já estou disposto a melhorar a minha reforma moral, tenho um mundo de prova e expiação, que é a nossa terra aqui. Eu já consigo equilibrar o bem e o mal, já estou pronta para a conquista de novos valores, eu tenho sede, aceitei a consciência de que eu sou filho de Deus, falei, agora eu vou. Ninguém vai me segurar dessa vez, então estou preparando para entrar no mundo de regeneração. E aí, quando o bem na minha alma estiver acima de tudo, eu vou entrar nos mundos felizes. E quando progredindo em mais, eu entro no mundo celeste, onde estava Jesus. E de onde ele veio
para o mundo de provas e expiações para dar uma mãozinha aqui, porque a situação estava difícil, né? Havia trevas, as pessoas andavam nas sombras. Então ele veio, quando ele veio, está em Isaías 9:11, a luz raiou, né? A luz resplandeceu no nosso planeta, ele veio nos ensinar o amor. Tudo é baseado aqui no amor. E aí, esse é o trabalho aqui de Deus. Eu não vou entrar mais em detalhes aqui. Lembra, Ruth, que você tratou disso, né? Da pluralidade dos mundos. Então, isso aí é um plano de divindade para nós. Não é uma maravilha, gente? Já tem um colégio escrito, com tudo escrito aí, igual a gente tem na escola aqui. Currículo, né? Só seguir e tentar, ok, mas espera aí. A gente não pode ficar de olhos fechados e falar, eu vou atrasar mais umas 10 encarnações aqui. Não pode. O tempo é agora. E aqui, eu não vou entrar muito também, porque o Wallace tratou desse assunto, não somente de mundos, mas também de capacidade moral, o nosso espírito. Kardec, iniciando na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, ele divide em 3 ordens espíritos, e aí ele vai falando que nessa terceira ordem, a propensão ao mal, a ideias pouco elevadas, né? Não sei se algum de nós ainda está aqui, eu creio que talvez, provavelmente aí tem espíritos impuros, que são aqueles que querem fazer o mal, querem te colocar para baixo, os levianos, os pseudo-sábios que falam uma coisa verdadeira e fala 10 mentiras, e os batedores e perturbadores querem fazer barulho, sabe aquela pessoa que faz barulho, quer fazer gracinha, mas na verdade está, às vezes, diminuindo os outros, né? Provavelmente, E aí entra na segunda ordem, que aqui o desejo de fazer o bem, aí tem os que são bons, os que são sábios, os de sabedoria, que misturam esses 2 superiores, e os que já alcançaram a perfeição como Jesus. Então, a gente vê que tem todo um plano. A gente, às vezes, olha o mundo e fala assim, mas tem um caos aqui nesse mundo, está tudo errado. Não, tudo tem. Isso está na Gênesis, é o que eu estava tentando achar antes, que eu não achei. Na Gênesis vai falar, tem uma parte que vai dizer que tudo funciona dentro de uma unidade. Unidade que governa tudo. Aquele ali está sofrendo, está reclamando, ele vai ficar um tempo assim, porque ele quer, não tem jeito, ele quer continuar daquele jeito, aí vai ficando ali. Aquele quer melhorar, quer escutar a doutrina, vai pegar com seriedade, com firmeza, então ali é dando os investimentos. Então, para a gente já partir para a última parte aqui, o Espírito como co-criador. Olha, outra coisa, nós somos co-criadores. Sabia disso, Wallace? Co-criador? Vamos ver o que está dizendo aí. Mas no início geral aqui, a engenharia celeste está no livro Evolução em 2 Mundos, equilibra a rotação. Olha o que esse pessoal faz no nosso universo. Equilibra a rotação, massa, harmonizando energia e movimento e mantendo-se desse modo na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos em informação que se lhes vinculam magneticamente ao fulcro central, como os elétrons se conjugam ao núcleo atômico em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que lhes assinala o início. Então, existe uma engenharia celeste trabalhando. E aí a gente lembra uma coisa, nós já falamos aqui umas 2 vezes, mas eu falo para mim mesmo 20 vezes isso, é que Deus cria, ele cria os elementos e o Espírito opera. E aí, Honório fala, porque se Deus operasse, não precisaria do homem. Então, o homem ele tem que operar. E aqui está dizendo a operação na engenharia. E nós? Será que nós somos co-criadores, né? Que a gente está falando com o Wallace aqui. E aqui está dizendo, em análogo, da mesma forma, as inteligências humanas. Quem é a inteligência humana, Fernanda? Nós. Todos nós. As inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo... O que, Cátia? Conhece o fluido cósmico? Aprendeu na reunião estudo mediúnico? Parabéns. O mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo
fisiopsicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, nós trabalhamos, né? Quando ele aceita e como um acordo, o nosso Luquinha lá na casa dele, ele está cunhando, está preparando o Luquinha, está cuidando, está alimentando, está cocriando aí para ajudar na parte que ele cabe. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos. Aí tem a parte negativa. Pela purgação infernal gerado pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, em que valem por aglutinações de duração breve no microcosmo em que estagiam, sobre o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. São trechos do livro Evolução 2000, de André Luiz e Chico Xavier. Então, nós temos aqui nós como co-criadores. Então, nós estamos falando de quem hoje, desde o início? Nós estamos falando de nós, e nós vimos a nossa forma, nós vimos atributos nossos, consciência, livre-arbítrio, pensamento, inteligência. Vimos que o nosso caminho é todo planejado para a nossa evolução. Não tem jeito, nós nascemos para ser felizes. Nós podemos até atrasar isso, né, Wallace? Mas nós nascemos para ser felizes. Esse negócio de chegar assim, eu sou mais ou menos feliz, eu acho que eu estou mais ou menos. Não, nós somos felizes. Nós viemos aqui para ser felizes e a gente deve trabalhar nesse sentido. Isso. Então, para fechar, 10h25, estou dentro do horário, graças a Deus. Vamos falar aqui uma página do pensamento aqui, só para a gente rever junto. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, nosso pensamento é um atributo do nosso espírito. Vamos pensar positivamente. Vamos quebrar as coisas que estão nos atrapalhando, que estão dificultando a nossa caminhada, para que a gente possa progredir. A carta dele aos Filipenses, no capítulo 4. E aí Emmanuel vai nos dizer que todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento das criaturas. Olha, nosso pensamento ele cocria também, né? O mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. Então, antes a pessoa pensa, depois ela vai lá e faz, né? O bem contra o mal. Vamos fazer o bem que vai contar a nosso favor. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para a mente do homem, se renova nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Então, aí ele explica que não é tão fácil assim, mas que a gente ele fala que trabalho e sacrifício. Quando a gente sai da nossa casa, poderíamos estar lá descansando, ou dar um passeio no parque e vem aqui, a gente vem para estudar, né? E aí, para fixar esses ensinamentos, eu digo trabalho e sacrifício, né? O Wallace poderia estar na praia, né? Também acho. Por isso que ele está tão tranquilo hoje. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias e experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos, né? Então, aí a necessidade da vigilância, da prece, do estudo, da conversa, né? Eu e Jane, por exemplo, não que a gente seja os melhores exemplos, nós estamos falando da nossa necessidade. A gente recebeu orientação para fazer o culto no nosso lar todo dia, né, amor? Todo dia, porque
Aí você fala assim, por quê? É porque os espíritos de luz não querem entrar? Não, é para proteção. É para proteger, para poder amparar, para poder vencer as dificuldades, né? Então, cada um vai tendo aí aquilo que acha melhor, mas é preciso nos preparar, porque senão a gente acaba recaindo nos mesmos erros desde muito tempo. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O Conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderam compreender-lhe a essência profunda, buscando ver ao lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, o que nós deixamos aqui, pegando aí num dos atributos do nosso espírito, que é o pensamento, vamos pensar bem para vivermos melhor. Então, fechamos assim hoje o assunto do espírito. Posso fazer uma pergunta? Claro. Uns dos slides aí, antes. Vou usar o Mário como exemplo. Ele diz, eu estou Mário. Ele não é Mário, né? Então, antes você talvez possa ter sido o João ou a Maria, Isso. né? E aí você falou também que, vamos supor, que ele passe dessa para uma melhor e venha visitar a gente, ele aparece como ele aqui. Por que ele não apareceria como o João ou como a Maria nas outras reencarnações, nas outras vidas? Sim, como é que isso acontece? É porque você, quando você desencarna, você vai, em primeira instância, manter a aparência e as lembranças da sua última reencarnação. Só através de um trabalho mais com a ajuda dos amigos espirituais é que você vai, pouco a pouco, recordando alguma coisa. Talvez nem precise, né? Porque a gente sempre foi pior do que a gente é nessa, né? Mas, dependendo da situação ou da depuração do espírito, é que ele vai ter essa flexibilidade de recordar e de lembrar as coisas e retornar. Mas, Jane e Mário, pode completar. Não, na aparição aqui, teria que aparecer como um Mário, porque senão a gente não ia reconhecer. Né? Então, o objetivo é ele aparecer no lugar onde ele vai ser reconhecido. Se ele tem o privilégio de materializar aqui, é com um objetivo. Né? E esse objetivo tem que ser que todos nós o reconheçamos. Né? Sim. Ele só apresentaria de outra forma se ele tivesse encarnado no período de tempo muito curto e alguém dos relacionamentos deles passados precisassem vê-lo, aí ele apareceria da forma que os entes que ainda estão vivos o reconhecem. E tem isso também, né? Até vai passar as pessoas. Mas isso é muito raro. É muito raro. Agora, se você viu, o mentor do Chico Xavier, que foi padre em várias encarnações, foi o padre Damião, antes, 50 anos depois ele foi, acho que de São Paulo também, né? Lá. Acho que sim. Eu acho que ele foi também governador de São Paulo, trabalhou lá na Constituição de São Paulo, não lembro dos detalhes. Teve várias encarnações, mas ele pro Chico, ele tem uma cena mais do Publio Lentus, né? Que é quando ele ficava em Roma, né? 2000 anos atrás. É porque eu creio que o espírito, dependendo da evolução, é mais fácil para ele escolher aquela roupagem, aquela lembrança que ele fica mais. Mas é muito, em geral, a gente ouviu isso ontem na televisão, a pessoa, às vezes, muitos de nós viemos, nascemos, trabalhamos, morremos, voltamos e não estão sabendo de nada. Mas é muito, são milhões de pessoas que vai e volta, tá na cidade, vai para o hospital, vai trabalhar, pega carro, pega Uber, pega tudo, na cidade espiritual, e acha que está encarnado. Né? Não sei como é que deve viver um pouco confuso, assim, eu penso. Né? Mas quem pode manipular o fluido cósmico universal para se mostrar de outra forma são só os espíritos superiores, somos mentores.
Aí, mais um convite para a gente se instruir, se depurar, porque é o único jeito, a gente ficar aqui com a mesma mentalidade, com os mesmos defeitos, a gente vai continuar assim, vai ficar mendigos da luz, como a maioria de nós ainda é. Nada no universo do espiritual acontece por igualzinho que a Fernanda é. Tudo você tem que earn, você tem que conquistar, merecer, merecimento. Essa palestra do Márcio aqui, se a gente fosse fazer, colocar no dica, bater, chama-se experiências. Tudo acontece com experiências. É verdade. O seu espírito, não importa onde for, cada etapa tem uma experiência. À medida que você encontra e aplica essas experiências na sua reencarnação, onde você estiver, é aí que vem o progresso. Por exemplo, aqui, falando eu estou lendo um livro que é a Paula, né? Eu já tinha lido o livro 2, 3 vezes. Estou lendo pela 4ª vez, que é o livro Voltei. É um diretor de uma casa espírita que trabalha muito. Certo? Ele debate porque o André Luiz não foi espírita, foi fumante, fez tudo. Mas o André Luiz, ele chega no patamar pelas experiências e pelo merecimento dele, do trabalho que ele fez. E acontece com a gente também. Então, tudo aqui que o Márcio falou hoje, experiência. Como é que você aproveitou as suas experiências? Seja onde é que você for. E quantas vezes nós tampamos a nossa consciência? A gente está vivendo aqui, mas a gente usa máscaras, né? Máscara para trabalhar, a pessoa está me vendo assim, você se alimenta e o seu íntimo você não se coloca. Então, aqui é uma oportunidade, quando a gente fala de assuntos do espírito, para a gente falar, peraí, quem que eu sou? De onde que eu vim? Quais são as minhas qualidades? E vamos assumir a vida que nos é dada, porque não tem como dizer que tá ruim, porque a gente está aqui tudo está sendo planejado. Né? Então é isso. Muito obrigado. Posso terminar o recording? Pode, Carlos. Regina, gratidão pelo evangelho de hoje e o ensinamento do Mário. Muito bom. Agradecido. Foi muito bom mesmo, viu, Regi? Então, esse mais uma vez é o Márcio. Esse estudo, a gente já teve esse estudo, acho que no ano passado, né, sobre o espírito. Parece que cada ano que passa, a gente vai pegando mais coisas, aprendendo mais. Agora a gente vai começar iniciar o passo. Eu peço que vocês aí em casa, se quiser pegar uma aguinha para fluidificar, para que os espíritos espirituais possam aí fluidificar para vocês e que vocês vão tentar relaxar o máximo possível, tá? Vamos iniciar o passe. Baixa a coordenada.
Obrigado a todos. Não, eu faço essas energias, essa vibração. Espero que essa vibração tenha chegado para todos vocês aí. E eu vou pedir agora para encerrar para a gente, para esse tá? Obrigado, gente. Ainda de olhos fechados. Vamos respirando profundamente. Vamos soltando o peso dos ombros. Vamos relaxando toda a musculatura do corpo. Respirando mais uma vez. Vamos sentindo essa luz que está caindo sobre nós. Uma luz que veio para devolver nossa energia. Essa luz que vai iluminando todos os nossos órgãos. Que vai nos devolvendo vitalidade. Que vai reequilibrando todo o nosso organismo. Que a espiritualidade possa adentrar a casa de vocês, para que vocês recebam paz. E consigam sentir o refazimento físico, mental e espiritual de vocês. Que possamos levar de hoje, do estudo de hoje, prestarmos mais atenção às nossas experiências de vida, que possamos nos conscientizar sobre tudo isso que nós estamos aprendendo. Que possamos olhar mais o positivo e deixar para lá o negativo. Que possamos nos perguntar mais, para que isso está acontecendo? O que eu preciso mudar? E não tanto por quê. Por quê? E assim, vamos pedindo licença para vibrarmos pelo mundo, pelas nossas famílias, por nós mesmos. E vamos finalizar com a oração do Pai Nosso, que estais no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Como é que é? Não está.